É assim. Hoje é assim. Hoje o vascaíno acordou no domingão desse jeito. Porque tá leve, tá tranquilo, tá calmo. O Vasco venceu, mas não só venceu, né? O Vasco convenceu, o Vasco jogou bola, o Vasco goleou dentro de casa, dentro do Caldeirão, com uma atuação, olha, bela, mágica, diferenciada do nosso professor Fernando Diniz. Então, meu amigo, é impossível eu não começar o Acorda Vascão dessa maneira, porque o vascaíno tá muito empolgado com o Fernando Diniz no comando. Acabou a confusão, tá? O clima no Vasco da Gama é outro, completamente diferente, da água para o vinho. E aqui, nesse Acorda Vascão, eu vou falar muito sobre Fernando Diniz, um vídeo que vai girar completamente em torno desse novo fenômeno dentro do Vasco da Gama, elogiado pelo atual elenco, tá cobrando o garoto Ryan, que ontem, ó, ouviu do Fernando Diniz na beirada do campo, uma vitória importante, uma semana de trabalho e já virou a chave dentro do Vasco da Gama. E que vem o Operário terça e o Fluminense nesse próximo sábado. Mas antes de começar o vídeo aqui rapidinho com você, meu amigo torcedor vascaíno, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco, esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Tem o Acorda Vascão, saindo sempre às 7 horas da manhã. Tem também o Fala Gigante, que é o nosso segundo vídeo do dia, saindo sempre pela parte da tarde. Além disso, também o Boa Noite Gigante, que é o nosso terceiro e último vídeo do dia, saindo pela parte da noite. Ou seja, aqui tem muito conteúdo de Vasco. Se você tá procurando um canal para sempre te deixar bem informado sobre o nosso Cruz Maltino, vem correndo para cá, porque eu tô aqui todos os dias para te deixar muito bem informado sobre o nosso Vasco da Gama. Se inscreva, tá, vascaíno, para não perder nada, nenhum programa nosso aqui do canal. Vambora então, sem muita enrolação, né, falar logo de Vasco, que o Vasco ontem não apenas venceu, como convenceu. 3-0 contra o Fortaleza dentro de São Januário. Uma atuação impactante. Uma atuação de outro nível. De outro nível. Vasco que chegou 14 vezes ao gol do Fortaleza. Das 14, 7 foram certas no goleiro João Ricardo. Enquanto o Fortaleza chegou apenas 3 vezes no gol do Léo Jardim. Eu não lembro o Léo Jardim fazendo uma defesa difícil ontem. Eu não lembro o goleiro Léo Jardim sendo mencionado. Por quê? Porque o Fortaleza não levou perigo ao Vasco. O Vasco foi uma equipe ontem tão sólida defensivamente que conseguiu segurar o Fortaleza e levar muito perigo ao gol do clube nordestino. O Vasco ele sai ontem da partida contra o Fortaleza tendo mais oportunidades de fazer o quarto do que o Fortaleza de fazer um golzinho. O Vasco foi muito superior. O Vasco de fato amassou o clube nordestino e mereceu essa vitória. Com a vitória, o Vasco da Gama foi a 10 pontos, ultrapassou o próprio Fortaleza na tabela de classificação. Nesse momento o Vasco da Gama é o 11º colocado. O Vasco está aí a 5 pontinhos, aliás, a 5 pontinhos, 6 pontinhos, perdão, atrás do Cruzeiro, que é o 4º colocado do G6, e a 3 pontinhos apenas atrás do Fluminense, que é o atual 6º colocado, a equipe que puxa o G6 do Brasileirão. Temos o Vasco nesse momento a 1 ponto apenas à frente, porém, do Grêmio, que é a primeira equipe dentro da zona do rebaixamento. Vitória ontem do Vasco da Gama contra o Fortaleza foi essencial para que o Vasco desse uma respirada e saísse dessa parte de baixo da tabela. Muito da vitória passa pelo técnico Fernando Diniz, que mudou o astral, mudou o ambiente, trouxe uma cara nova para esse Vasco, da água para o vinho. E eu trago aqui a você, é claro, nesse Acorda Vascão, as palavras de Fernando Diniz, falando sobre a atuação do Vasco ontem contra o Fortaleza, sobre o desempenho da equipe nessa partida importante, falou sobre a saidinha de jogo que fez com que o Vasco da Gama abrisse o placar, a questão física, e tudo isso eu trago aqui a você agora nesse Acorda Vasco. Eu acho que a gente está aproveitando o Paulo Henrique, e obviamente sempre, o futebol acho que é sempre um jogo intuitivo, pelo menos no meu entendimento, sempre intuitivo, e no meu caso sempre treinado. Obviamente que não faz um gol daquele ali com uma jogada de sorte. E como algumas pessoas gostam de aproveitar o momento, como algumas pessoas gostam de
quando quer botar para baixo, que é a saidinha do Diniz. Esse é mais um, vai contando aí na conta. Começou com o Léo Jardim o gol, ele não rifou a bola, mas um dia se fizer 40 gols, mas que esquece, porque o gol, quando for passar na TV, nos programas de TV, passa a bola entrando. E a gente quer que dê certo todas as vezes, ipsilíteres. E não é toda vez que acontece que você vai fazer. Isso é uma maneira de se jogar que certamente ela tem muitos benefícios. Né? É uma coisa, obviamente que foi uma coisa treinada e também sempre vai ter a intuição do jogador de saber onde ele vai botar a bola ou não. Eu chamo isso, do lado intuitivo, é isso. O jogador sempre vai ter a primazia de decidir. O Léo Jardim podia ter chutado a bola. Eu proponho um jogo e treino para que o jogador ofereça um leque de opções para os jogadores para que eles possam se empenhar. Tem até um dado curioso hoje. Veio aí o scout desse ano aqui, foi o jogo que... E eu sou o treinador, e foi o jogo que teve menos recuo para o goleiro. Não que amanhã ou depois não possa quebrar o recorde de recuos, mas é uma coisa que eu nem imaginava que acontecesse. Mas para vocês perceberem que a análise, ela não fica... O jogo é muito mais do que uma saidinha, do que sair jogando, do que tocar bola. Quando a gente fala de comprometimento, acho que isso é a coisa, assim, é comprometimento mesmo, é coragem para fazer as coisas, é entrega, é entendimento do que é o tamanho do Vasco, é a confiança nos jogadores que estão aqui, que são jogadores, muitos desses jogadores já tentei levar para os clubes que eu dirigia. Então é um time qualificado e que me fez vir para cá. Eu já falei para vocês mais de uma vez, eu escolhi muito vir para o Vasco. Eu gosto de estar aqui, eu estou feliz, eu já estava feliz com a possibilidade de vir. Fiquei feliz com o meu anúncio e estou cada dia mais feliz de estar aqui no Vasco. Meu jogo, o dinizismo é isso aí. O dinizismo, se tivesse o dinizismo mesmo, assim, é comprometimento, é coragem para jogar, é solidariedade, é amor, é respeito com a torcida. Isso é o dinizismo para mim. Se vai sair jogando, se vai fazer mais bola longa, isso aí não é o mais importante. Mas a gente saiu muitas vezes curto e saiu muitas vezes longo. A gente teve todas as coisas, então não foi uma coisa convencional. Eu também meu trabalho estaria convencional desde quando? Porque desde quando está convencional? Eu acabei de sair do Fluminense faz menos de um ano. Foi convencional agora, então. Não, mas e hoje foi. A gente saiu jogando várias vezes por baixo, com troca de passes. E se a gente tivesse tomado um gol ou dois, você ia estar falando do dinizismo aí, do pior sentido. Mas da distribuição, é mais necessário. Mas a distribuição não mudou muito, não. O que mudou foi... Não achei de jeito nenhum. Nós saímos jogando quase todas as bolas com bola curta, com muita aproximação. A gente só variou o jogo mais. Que a necessidade... Eu sempre falei isso para vocês. O jogo a gente sai jogando curto ou longo conforme eu ofereço as opções e eu tento qualificar os jogadores para perceber o que o jogo está pedindo. Eu acho que hoje os jogadores conseguiram mapear muito bem o que o jogo pedia. A gente fez gol de bola curta, teve possibilidade de contra-ataque, de fazer gol, a gente fez até gol de contra-ataque, teve chance de fazer gol com bola longa, de raspada. Então, acho que a gente teve um leque hoje de opções e de criação muito interessante. E aí, meu amigo torcedor vascaíno empolgado com o Fernando Diniz? Deixe a sua opinião aí nos comentários. E agora, nesse momento, tá aparecendo algumas imagens a vocês que me marcam muito, cara. Essas imagens é do próprio Fernando Diniz. Assim que acaba o jogo, né? Reunindo todo o grupo, cara. Reunindo todo o grupo para agradecer ao torcedor vascaíno. Isso é fenomenal, cara. É muito curioso porque eu tenho 5 anos de canal. Irá completar agora, em agosto de 2025, 5 anos de canal do Gigante Vasco. 5 anos que eu tô aqui com vocês. Eu crio o canal no ano em que o Vasco cai para a Série B do Campeonato Brasileiro. No ano posterior, 2021, o Vasco permanece na Série B. 2022 o Vasco sobe. 23 a gente tem um ano sofrido. 24 a gente tem um ano passado um pouquinho melhor, chegando à semifinal da Copa do Brasil. E durante esses quase 5 anos de canal, eu não lembro, talvez tenha um ou outro, de um jogo que eu olhe e fale, caraca, cara, que jogo bonito do Vasco. Eu não lembro. 2020 não teve o Ramon Menezes.
O 21 e 22 não teve um jogo na Série B do Campeonato Brasileiro que eu olhasse e falasse: caraca, que jogo bonito do Vasco da Gama. Em 23, não lembro também do Ramon Dias e o Emiliano conseguindo encantar de alguma forma o torcedor vascaíno com alguma partida. E no ano passado eu acho que o único jogo durante todos esses 5 anos que me fez olhar e falar: caraca, foi o jogo do Vasco contra o São Paulo ano passado, do técnico Rafael Paiva. O Vasco dá de 4-1 no São Paulo, com a base jogando futebol, o Leandrinho, o Estrela, o JP. Ali naquele jogo eu tive um sentimento bem legal. E esse sentimento eu tive ontem também. Sinceramente, eu tô falando que não é um sentimento como foi, por exemplo, quando a gente chegou à semifinal passando pelo Atlético Paranaense da Copa do Brasil na temporada passada. Mas um sentimento de olhar e falar: cara, que legal de assistir isso daqui. Que bonito de ver isso daqui. Esse é o, assim, sabe o sentimento de, rapaziada, tá vendo isso daí? Eu torço pra esse time. O sentimento de hoje, domingão, sai na rua com a camisa do Vasco tirando onda, sabe? Sobre isso. 5 anos de canal, eu devo ter sentido isso 2, 3 vezes. E hoje eu posso sentir. Hoje, domingo, eu posso sair com a camisa do Vasco feliz, cara. Porque ontem a gente amassou. Ontem, o técnico Fernando Diniz, ele conseguiu trazer para o torcedor vascaíno esse sentimento de alegria pelo desempenho dentro de campo, mas por tudo que o Diniz simboliza. As imagens que ainda estão aparecendo a vocês mostram quem é o técnico Fernando Diniz e mostram a importância. Gente, o Carille, e aí eu tenho que citar nomes, era um treinador que acabava o jogo, para não ser vaiado, ele saía correndo de campo. Correndo. A gente teve um técnico que ontem, o Fernando Diniz, na primeira partida dele em São Januário, ele foi ovacionado pelo torcedor vascaíno. Se outro técnico sabe o que ele iria fazer? Obrigado. Pô, vocês são demais. O Fernando Diniz não fez isso não, ele agradeceu. Mas ele chamou todo o elenco. Sabe o que o Fernando Diniz quis dizer? Vocês estão me aplaudindo, vocês estão me agradecendo, vocês estão aqui, poxa, me elogiando, assim, entre aspas. Mas, a vitória não é só minha não, é desses caras aqui. Chamou todo mundo, agradeceu todo mundo ali, a torcida do Vasco. É diferente, cara. A gente tem um técnico muito diferente na beirada de campo. Gente, essa imagem que tá aparecendo aí a vocês é algo que eu nunca vi na minha vida. Foi uma cena bastante curiosa, porque o jogo ele foi paralisado por atendimento do Lucas Piton. O Fernando Diniz ele sai correndo da área técnica para orientar os defensores do Vasco dentro do campo. Ele sai da área técnica, chama o zagueiro Luiz Gustavo e chama também o zagueiro João Vitor. Aliás, é o Paulo Henrique, para orientá-los atrás do gol. Ele sai da área técnica para orientar o Paulo Henrique e o Luiz Gustavo atrás do gol. Eu nunca vi isso numa partida de futebol. Porque mostra que o Fernando Diniz ele quer muito, cara. Mostra como hoje o técnico quer muito. Ele quer muito que as coisas funcionem dentro de campo. Porque ele sabe mais do que nunca como a torcida do Vasco precisa de alguma coisa. E ele quer entregar para o torcedor vascaíno exatamente isso. Sabe por quê? Porque o Fernando Diniz é um louco, apaixonado, maluco pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. E eu trago essa imagem aí para vocês agora, que mais do que nunca comprova como o Fernando Diniz é apaixonado pelo Cruz Maltino. Se liga só. Você fez da minha de 21 para cá, obviamente, que eu melhorei. E eu, da minha parte, já senti conexão desde a primeira vez. No meu coração, quando eu vim pro Vasco, já falei isso algumas vezes. Eu passei 2 meses aqui no Vasco em 21, e parece que tinha passado 2 anos. E eu sinto conexão e muita coisa do Vasco. Acho que é um time que tem a ver também comigo, um clube, pela história, um monte de coisa que eu gosto, até o lugar que esse clube, que o estádio ele é localizado, essa gente mais simples circundando, muito samba que eu adoro e a Vitória Vascão, assim, veio Vitória Vascão. Não, tá mais que chamado, a delícia ver esse estádio aqui cheio. Até se for para xingar, é melhor cheio do que vazio. Pode vir. A torcida tem que estar no estádio e, pô, a coisa mais bonita é ver essa torcida aqui, pô. Eu falei para vocês, final da década, eu peguei acho que o prime da história do Vasco, final da década de 90, eu era jogador e começo dos anos 2000. E vim jogar aqui em São Januário, pô, eu tinha prazer de vir aqui, mesmo a torcida sendo contra. Então é uma torcida muito diferente e a gente espera que venha e que São Januário fique pequeno para a torcida. A gente vai se empenhar ao máximo para criar essa conexão de novo, essa simbiose e a gente caminhar juntos.
Em relação ao Ryan, eu estou conhecendo o Ryan agora de perto. Para mim, ele tem um potencial gigantesco. E eu acho que hoje, ele também já começou, desde o jogo de quarto, um pouco, mas hoje ele começou, acho que mostrar um pouco mais aquilo que ele pode ser. Ele jogou praticamente o jogo todo. Ele é um jogador que tem um potencial imenso. E na minha cabeça ele vai se tornar, ele tem um futuro brilhante pela frente. O que eu penso do Ryan, tem muita coisa para sair daí ainda. Então, meu amigo, torcedor vascaíno é realmente diferente. O técnico Fernando Diniz, uma simbiose muito importante entre o treinador e a arquibancada, mas entre também o técnico e o elenco. Não à toa, ontem, no primeiro jogo do Diniz dentro de São Januário, a gente já viu o Verratti jogando diferente, né? Eu até falei ontem no pós-jogo, o Verratti que estava sendo muito criticado, muita gente pedindo pro Verratti sair, que não dava mais, que era um jogador grosso, e eu boto a cara, eu falo, o Verratti é grosso, o Verratti é durão, o Verratti é difícil com a bola no pé, mas o Fernando Diniz é um técnico tão diferenciado que ontem o Verratti fez pivô, ontem o Verratti estava conduzindo a bola para lateral para driblar jogador, ontem o Verratti fez facão, ontem o Verratti deu passe de letra, então assim, o que o Fernando Diniz está fazendo com o Pablo Verratti é algo completamente inacreditável. E com os 2 gols que o Verratti marcou ontem, ele chegou ao gol de número 50, na passagem pelo Cruz Maltino em 101 partidas. Nessa temporada, até o momento, são 16 gols em 26 jogos. No Campeonato Brasileiro, ele se tornou artilheiro ao lado da Arrascaeta com 7 gols marcados. Ele hoje é o artilheiro do futebol brasileiro com 17 gols na temporada e o líder de participações em gols do futebol brasileiro com 19 participações em gols na temporada. Pablo Verratti vem tendo números surreais, inacreditáveis, tá jogando muita bola e conta com o apoio do técnico Fernando Diniz. E eu trago aqui a vocês agora, nesse momento, as palavras do próprio Fernando Diniz sobre Pablo Verratti e eu trago também as palavras do próprio Pablo Verratti sobre Fernando Diniz. Se liga só. Putz, assim, uma que é uma maneira, porque eu acredito muito nisso, pela maneira que o time joga, para mim é sempre importante ter um jogador com características de finalizar, como é o Vegetti, como foi o Cano, como foi o Brenner no São Paulo. Porque esse jogador, a gente acaba criando muito, a gente consegue jogar de uma maneira que a gente consegue distrair o adversário e ter um jogador, a gente potencializa muito a bola atravessando na área toda hora. Então eu acho que o Vegetti tem assim, características, isso não é uma promessa, mas é uma intuição e aquilo que eu acredito, que eu acho que a gente tem tudo para... E a maneira que ele se comporta também. Eu acho que o Vegetti, além de tudo, ele cria para ele próprio uma energia muito positiva e um merecimento, que são coisas também que eu acredito. Então eu falei para ele de fato que eu acredito. Eu acho que estou te dando aí alguns elementos, deve ter outros elementos que não me vem à cabeça agora. Eu acho que a gente já começou de uma maneira... E mesmo quando ele não fizer gol, ele é um cara que contribui muito para que a equipe consiga sair de campo com a vitória. Deixa eu encaixar comigo, porque o cara que faz gol, pô, cara, camisa 9, argentino, já sabe como é que é, né? Conexão comigo é uma instantânea. O cara faz a coisa mais difícil do futebol, que é fazer gol. Cara. E além de tudo, é um homem, assim, um líder impressionante, vestiário, o cara tem, 30 e alto anos, acho que 37, 38. O cara corre, o cara marca, o cara lidera, é um exemplo aí para todo mundo. Então, assim, jogar comigo, essas características que estou te falando, são muito mais importantes do que, obviamente, uma coisa do cara ter um pouquinho mais de refino técnico ou não. Ele tem as coisas mais importantes para jogar comigo. Tem valentia, tem coragem, tem liderança, tem personalidade e faz gol, muito gol. Então, quase com um pacote completo. Acho que mudou o jogo de time todo, a confiança. A gente tinha muito medo de perder a bola e acho que hoje isso não se viu. Todo mundo participando na posse de bola, na construção, passando linha de balão. E ele me falou que eu já fazia muito gol, mas que agora ia fazer mais gol. E eu acredito no que ele fala. E hoje deu certo, mas estou muito feliz, além dos goles da vitória. É muito importante para a confiança de todos nós. Meu amigo, torcedor vascaíno, de fato, é muito diferente. Mas, olha, tô animado com o Verratti, tô animado com o Coutinho, tô animado com o Vasco de um modo geral, mas eu vou ser sincero, eu tô muito animado com o garoto Ryan.
Eu sempre falo aqui nos meus vídeos que o Ryan é um jogador que tem um potencial absurdo e que pode entregar muito mais. Mas o Ryan tem um problema que parece que ele tá desligado dentro de campo, parece que precisa de um choque durante a partida para ele acordar. Que ele ao mesmo tempo tem um lance ali onde ele desempenha, parte para cima, dribla, corta, chuta, faz gol. Ele tá apagado e some do jogo. E eu acho que o Fernando Diniz em pouco tempo identificou isso. E ele tá dando esse choque durante todo o tempo no Ryan. Não à toa ontem, tá aparecendo aí na imagem a vocês, uma imagem filmada até pelo amigo Igor Rodrigues do canal Cazé TV, que esteve acompanhando o Fernando Diniz ontem, falando com o Ryan, que mostra como hoje o Ryan é o alvo, né, do técnico Fernando Diniz. Algo que é muito positivo, porque o Ryan, ele precisa ser cobrado, nitidamente o Ryan tá mostrando isso. É um jogador que quando é cobrado, com intensidade, ele vai entregar resultado. Ele precisa, infelizmente, ele tem esse mal, dessa pressão. Precisa dessa cobrança para entregar, para manter o foco no jogo. O Fernando Diniz já entendeu isso e ontem cobrou muito jogador. Tem um lance, né, que o Ryan ele toma uma pancada, ele cai no chão, fica chorando, o Diniz fala, levanta! Levanta! Verrete, manda o Ryan levantar! João Vitor, manda o Ryan levantar que não foi nada! Levanta, Ryan! É isso, cara. É sem jogador mimimi. De palhaçadinha, vamos jogar, vamos levantar, vamos partir pra cima. E não à toa, Ryan ontem, ao meu ver, fez a sua melhor partida com a camisa do Vasco. Foram, em 87 minutos jogados, 3 finalizações, uma na trave, 7 duelos ganhos de 9, 3 duelos aéreos ganhos de 3 disputados, de 18 passes que tentou, acertou 14, de 8 dribles que tentou, acertou 6, ainda teve um desarme e 3 cortes. Ou seja, o Ryan botou a bola embaixo do braço ontem e jogou muito. Craque, tem muito a evoluir. O Diniz sabe muito disso. E se liga só aí no que ele falou. Trago aqui as palavras do Diniz. Tá mais que chamado, a delícia ver esse estádio aqui cheio. Até se for para xingar, é melhor cheio do que vazio. Pode vir. A torcida tem que estar no estádio e, pô, a coisa mais bonita é ver essa torcida aqui, pô. Eu falei para vocês, final da década, eu peguei acho que o prime da história do Vasco, final da década de 90, eu era jogador e começo dos anos 2000. E vim jogar aqui em São Januário, pô, eu tinha prazer de vir aqui, mesmo a torcida sendo contra. Então é uma torcida muito diferente e a gente espera que venha e que São Januário fique pequeno para a torcida. A gente vai se empenhar ao máximo para criar essa conexão de novo, essa simbiose e a gente caminhar juntos. Em relação ao Ryan, eu estou conhecendo o Ryan agora de perto. Para mim, ele tem um potencial gigantesco. E eu acho que hoje, ele também já começou, desde o jogo de quarto um pouco, mas hoje ele começou, acho que mostrar um pouco mais aquilo que ele pode ser. Ele jogou praticamente o jogo todo. Ele é um jogador que tem um potencial imenso. E na minha cabeça ele vai se tornar, ele tem um futuro brilhante pela frente. O que eu penso do Ryan, tem muita coisa para sair dali ainda. Aqui, Diniz. Bom, meu amigo torcedor vascaíno, é isso, né? Ryan, muito elogiado pelo técnico Fernando Diniz. Eu não tenho dúvidas que o Ryan vai ser uma peça aqui nas mãos desse baita técnico que hoje o Vasco da Gama tem. Vai crescer e muito. Você também tá na expectativa? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o Acorda Vascão. E que Acorda Vascão bom de ser feito, né? Nessa manhã de domingo. Já tô de volta com Fala Gigante. E conto muito mesmo com a presença, a participação e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos. Curta, compartilhe, se inscreva. E como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.